Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Marcelo e fui criado pela minha avó Amelinha, uma pessoa formidável que cuidou de mim com muito amor e carinho. Eu era o seu preferido. Talvez essa preferência se deu por conta do que aconteceu com a minha mãe. E todos na minha família respeitavam o jeito que ela zelava por mim. Minha mãe era dependente química e por causa dessa dependência, ela acabou saindo de casa e por muito tempo viveu pelas ruas. Minha avó tentou por centenas de vezes trazer a filha para casa, mas ela se recusava. Anos e anos de sofrimento, até que um dia, uma moça bem diferente da que tinha saído de casa bateu na porta. E quando a minha avó abriu e se deparou com uma mulher maltrapilha, sem os dentes, com a expressão mais triste do mundo, minha avó não aguentou a emoção, porque reconheceu a filha e as duas se abraçaram e se beijaram. Minha mãe contou que estava grávida esperando por um bebê e que infelizmente ela não sabia quem era o pai, mas que queria muito que a criança não passasse pelo que ela passava ou passou e por isso resolveu voltar e ter a criança no meio da família. Mas prometeu para minha avó que assim que o bebê nascesse, ela iria embora, porque não tinha nascido para habitar dentro de 4 paredes e que ela tinha o espírito de andarilha. Vovó me disse que não retrucou, apenas recebeu a filha em sua casa, cuidou da moça, ela até conseguiu pegar peso e com muito esforço, brigando consigo mesma, não usou droga nenhum dia, mas não cansava de repetir: assim que esse neném nascer, eu vou chapar, eu vou virar os olhos, porque estou quase tendo um troço. Minha avó falou que foram os dias mais difíceis da sua vida, porque era tão dolorido ver a filha se beliscando, se mordendo, se xingando, para não usar a substância química. No dia que eu resolvi vir ao mundo, minha mãe olhou nos olhos da minha avó, agradeceu por tudo e pediu para ela cuidar de mim com o dobro de amor que ela sentia por ela. E disse: mamãe, eu não estou me despedindo de você, só estou dizendo até logo. Deu um beijo na mãe e entrou para a sala de parto, e de lá saiu direto para o cemitério. Minha mãe teve uma hemorragia e acabou não resistindo. Minha avó precisou lidar com a morte e a vida ao mesmo tempo, o que não foi fácil para ela. Como ela mesma dizia, não podia ficar sentada chorando. Ela precisava ser forte, muito forte, porque eu era completamente dependente dela. Vovó Amélia e eu tínhamos uma conexão forte. Nós nos dávamos super bem. E assim que consegui o meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi dar todo o meu salário para ela, dizendo: esse é para a senhora por tudo o que fez por mim. No entanto, para minha surpresa, minha avó não aceitou e disse que não havia feito nada de sobrenatural e pediu para eu parar de bobagem. Com sabedoria e carinho, ela me aconselhou a aprender a administrar o meu próprio salário e me disse que o presente maior que eu poderia lhe dar era me tornar um homem íntegro e de caráter. Ela tinha um jeito especial de enxergar as coisas e naquele momento compreendi que o seu amor e cuidado não podiam ser medidos em dinheiro, mas em valores e ensinamentos que moldaram a pessoa que eu sou. Sabe quando você cresce sentindo que
tem a obrigação de fazer feliz a pessoa que cuidou de você. Era assim que eu me sentia em relação à minha avó. Porque como eu sabia de toda a história, eu não queria que ela sofresse, que ela chorasse. E porventura, se eu chegasse em casa e a visse com os olhos vermelhos, pronto, eu ficava desesperado. Para mim, a minha avó tinha que ser a mulher mais feliz dessa terra. E eu fazia de tudo para não errar. Então caí de cabeça nos estudos, no trabalho, e ela me falava: Marcelo, meu neto, você precisa se divertir, viajar, conhecer pessoas. Estudar é bom, trabalhar também, mas se divertir é melhor ainda. Mas eu não dava ouvidos. Eu tinha medo de me perder igual a minha mãe, e aquilo era o que eu menos queria. Após completar a minha graduação em engenharia química, tive a oportunidade de ingressar numa empresa brasileira de grande destaque. Foi nesse ambiente que conheci a Sabrina. Ela mostrou muito interesse, investindo bastante na conquista. Por eu ser uma pessoa tímida, ela teve que demonstrar muita paciência e dedicação para se aproximar de mim. Ela era gentil e sempre me encorajava, o que me ajudou a me sentir mais à vontade ao seu lado. Apresentei a Sabrina à minha avó e percebi que ela não foi muito com a cara da minha namorada, mas não me falou nada. Isso tudo eu notei porque a gente se conhecia bastante. Várias vezes eu perguntei: Vó, o que a senhora acha da minha namorada? E ela dizia que o que ela pensava não importava, porque nem sempre o que se pensa é, mas deixássemos o tempo mostrar quem era quem. Sinceramente, eu não via defeito na Sá. Ela era perfeita para mim e por isso não hesitei e a pedi em noivado. Fizemos uma festinha e na noite do nosso noivado eu ouvi uma voz gritar dentro de mim: Essa garota não é para você. Não comentei nada com ninguém. Afinal, não tinha motivos para Sabrina não ser a minha garota. A gente se gostava, se dava bem. O tempo foi passando e a minha noiva foi dando sinal de que não era o que parecia ser. Na verdade, a Sabrina falava uma coisa e fazia outra. Era antissocial, não se colocava no lugar do outro, e a vez que me deixou mais assustado foi quando ela maltratou um rapaz da sua equipe. Ela colocou o moço no chão, falou que ele era um incompetente, constrangeu o moço na frente das pessoas. Aquilo para mim era muita falta de empatia e eu não gostei. E tentei explicar para ela que a gente tinha que entender a dificuldade do outro. Mas a minha noiva falou para eu não me intrometer no modo que ela falava com as pessoas, porque o único bonzinho da relação era eu, ela não. Ninguém a fazia de boba. Sinceramente, eu me decepcionei com a Sabrina, e assim que ela notou que eu não gostei, tentou remendar, dizendo que me amava muito e que por isso iria repensar nas suas atitudes, porque tudo que ela menos queria era me perder. Eu trabalhava muito e teve um ano que eu não peguei férias, porque eu era responsável de um setor e por isso preferi trabalhar. E minha avó vivia me dizendo: Marcelo, você precisa descansar, meu neto. Já falei para você que a vida não é feita só de trabalho. Pega férias, vai viajar. Eu até queria umas férias, mas quem sabe mais pra frente. Minha avó pegou uma pneumonia muito forte que precisou ficar internada. E quando eu vi a minha avó hospitalizada, eu fiquei emocionalmente abalado. Porque minha avó era meu tudo, era meu alicerce, minha força. Na minha vida, sempre tinha sido só eu e ela. E pensar em perdê-la era triste demais.
Era um sentimento esmagador e eu não conseguia me ver sem a minha avó. E por isso eu falava para Deus: eu não vou aguentar ver a minha avó partir. Mas graças a Deus ela ficou boa e voltou para casa. Sabrina cismou que queria se casar ainda naquele ano e começou a correr atrás das coisas do casamento. E como na época eu estava no desenvolvimento de um novo produto, eu não queria pensar em outra coisa. E a gente seguia assim. Sabrina só me comunicava o que estava fazendo e eu dizia: está bem, você gostou? Um dia eu acordei cansado e dentro de mim uma voz dizia: você vai descansar por um tempo. Não se assuste porque eu vou estar cuidando de você. Olhei para minha avó que estava na cozinha. Foi como se fosse a última vez que a gente estava se vendo. E ela, com aquele jeito manso que só ela tinha, me disse: você sabe que eu tive muitas alegrias na minha vida, né, Marcelo? Mas quando eu peguei você no colo pela primeira vez, foi a maior alegria entre todas. Você é um rapaz incrível, tem um coração generoso e eu te admiro, meu neto. Para falar a verdade, eu sou sua fã. Minha avó me abraçou, um abraço tão gostoso, tão cheio de carinho, que eu senti como se fosse o nosso último abraço e chorei. E ela também chorou, e a gente não entendeu o motivo do nosso choro. Tomei meu banho, jantei e fui para o meu quarto descansar. E nisso comecei a me sentir estranho, mal conseguia me levantar da cama. Fiz uma força gigantesca e quando consegui dar um passo e abrir a porta do meu quarto, eu só me lembro de ter falado: vó, vó, me ajuda! E não vi mais nada, tudo se apagou. Acordei tempos depois. Abri meus olhos e não reconheci o lugar em que estava. A minha mente estava uma confusão só, mas uma coisa eu tinha certeza, que ali não era o meu quarto. Eu estava de sonda, de fralda e me assustei. Com grande dificuldade consegui me levantar, mas no momento em que eu estava me pondo de pé, minha tia Marli entrou no quarto e se assustou. E assustada gritou: meu Deus! Michelina, Jefferson, corre aqui! Tia Marli parecia que estava vendo um fantasma e falou: meu Deus! Isso deve ser a melhora da morte! E meus primos vieram testemunhar o que ela estava vendo. Mas eu só queria saber o porquê eu estava daquele jeito e onde estava a minha avó. Estávamos todos assustados, pois assim como eu, eles também não conseguiam entender e acreditar no que estavam vendo. Após constatarem que eu realmente estava bem, fui informado de que eu tinha sofrido um derrame e que estava acamado há quase 2 anos. E que muitas coisas tinham acontecido naquele tempo. Primeiro, assim que a minha noiva ficou sabendo que eu não voltaria mais a ser o homem de antes, ela pulou fora assim que eu recebi a alta hospitalar e nunca mais deu as caras. Milagrosamente, a empresa que eu trabalhava continuou pagando o meu convênio e eu fui muito bem assistido por uma equipe médica. Tia Marli me colocou a par de tudo e eu fiquei muito emocionado com tudo que aconteceu comigo. Para mim, tudo o que ela estava falando parecia mentira, porque eu sentia como se tivesse dormido e acordado. Era muita informação para mim. Perguntei onde eu estava e a minha tia falou que eu estava na casa dela e que desde que eu saí do hospital, ela quem cuidou de mim.
Perguntei sobre a minha avó e ela me enrolou. Falou que falaríamos sobre aquilo depois e que eu precisava me recuperar primeiro. Mas eu afirmei que estava me sentindo muito bem. Como ninguém acreditava em mim, eu pedi para ir ao banheiro e como eu ainda estava um pouco fraco, meu primo me ajudou. Chegando lá, arranquei a fralda e pedi para me colocar uma cueca e uma bermuda, e minha tia e meu primo me ajudaram. Quando eu vesti a minha roupa, falei que ia para a casa da avó, porque era lá que eu morava e era lá que eu queria ficar. E mesmo sem querer, minha tia falou: Marcelo, você precisa ser forte, porque o que eu vou te falar vai te deixar triste. Quando ela começou a falar daquele jeito, eu já senti algo dentro de mim. Eu senti que ela iria me dizer aquilo que eu não queria ouvir. E olhando nos meus olhos, ela falou: a mãe faleceu há 1 ano. Na hora eu dei um grito, mas um grito espontâneo, um grito que veio lá do fundo da minha alma. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E para ser sincero, eu não queria acreditar. Eu me sentei, porque eu senti muita fraqueza e comecei a chorar. Minha tia tentava me consolar, mas eu estava inconsolável. Minha avó não podia ter partido sem ter se despedido de mim. Aquilo era muita crueldade. Levei um bom tempo para me recuperar. E toda hora que eu me lembrava da minha avó, eu caía no choro. Com a minha melhora inesperada, eu virei a atração da minha família. Todos queriam me ver, falar comigo, saber como eu estava. Mas com a notícia da morte da minha avó, eu não conseguia me alegrar com nada. Ao retornar ao hospital, a reação dos médicos foi de incredulidade. Eles afirmaram que eu havia experimentado um verdadeiro milagre. E mesmo a medicina não conseguia explicar como eu estava bem, quase sem nenhuma sequela, porque eu fiquei com uma falha na memória, uma certa dificuldade em me recordar de coisas do dia a dia. Mas isso não me prejudica em nada, e eu aprendi a viver dessa maneira. Quando eu consegui me virar sozinho, a primeira coisa que eu fiz foi levar uma flor para a minha avó e agradecê-la por ter sido uma mulher maravilhosa. Depois, passei a frequentar a igreja com a minha tia, porque ela dizia que eu era um milagre e precisava testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida. Comecei o tratamento de fisioterapia e tive o prazer de conhecer a doutora Gabriele, uma mulher encantadora, alta astral que me motivava, sempre me colocando para cima. E a gente acabou criando uma sintonia legal. E cada vez mais eu passava a apreciar a maneira dela de lidar com as coisas. E durante uma das sessões, tomei coragem e perguntei se ela estaria interessada em sair comigo algum dia. A doutora Gabriele, a princípio, levou na brincadeira, mas de tanto eu insistir, ela aceitou a minha proposta e marcamos de nos encontrar num parque no domingo à tarde. Como eu tinha dificuldade de lembrar das coisas, decidi anotar tudo em um papel e colocá-lo na geladeira para evitar esquecimentos. E fiquei ansioso para que o domingo chegasse logo. E quando finalmente ele chegou, admito que me senti como um adolescente bobo. Eu estava tão nervoso que mal conseguia parar de ir ao banheiro, sentindo necessidade de urinar a todo momento. Mas quando eu vi a Gabriele, meu coração bateu tão forte, acelerado, que eu pensei
que não ia dar conta de passar a tarde toda ao lado daquela mulher incrível e não parecer um garotinho bobo. Mas graças a Deus deu tudo certo e tudo ocorreu perfeitamente bem. Nosso encontro foi recheado de momentos incríveis e a gente se divertiu muito. Gabriele era mãe de uma linda garotinha, a Bruna, e ela gostou de mim assim que me viu. Me chamou de tio pra cá, tio pra lá e fez eu me sentir uma criança outra vez. Foi o encontro mais emocionante que eu me lembro. Falei para a Gabi sobre o meu sincero interesse e que estava gostando muito dela. Gabriele falou que também estava sentindo algo por mim, mas que estava um pouco insegura. Então, deixamos as coisas acontecerem naturalmente. E um dia, na nossa sessão, ela me beijou e falou que não ia mais esperar e que me queria tanto quanto eu a queria, e começamos a namorar. A empresa onde eu trabalhava me chamou para uma reunião e quando eu entrei na minha antiga sala e vi alguns colegas que iniciaram comigo, ficamos todos emocionados e ali eu falei algumas palavras e aproveitei a oportunidade para falar do milagre que Deus tinha feito em minha vida e que agora eu era um milagre andante. Ficou certo que eu retornaria ao trabalho, mas com pouquíssima carga horária e sem muitas exigências. Esse foi um outro milagre na minha vida, porque hoje eu trabalho pouco e ganho muito mais. Eu ainda não tinha me reencontrado com a Sabrina, mas sabia que ela estava sem acreditar que eu estava de volta. E um dia, por acaso, pegamos o mesmo elevador juntos. Minha ex-noiva não conseguia me encarar. Ela só chorava e me pedia perdão. E quando a Sabrina se recompôs, ela disse que nunca teve a intenção de me abandonar, mas que as pessoas diziam que eu nunca mais iria voltar a ser um homem normal e que o meu estado era dali para pior. E por isso ela soltou a minha mão, mas que me amava muito e que não sabia viver sem mim e que era para eu acreditar nas palavras dela. Falei para Sabrina que ela estava mais que perdoada, mas que entre nós tudo iria ficar no passado e que se ela conseguiu chegar até ali sem mim, com certeza iria chegar muito mais longe. Me despedi da Sabrina e segui a minha vida. Realmente, ela não era garota para mim. Tempos depois me casei com a Gabriele e tivemos mais uma menininha, a Raíssa. Hoje eu sigo falando do milagre que Deus fez na minha vida. Já passei por muitos lugares só para dizer que Deus é vida e eu sou prova viva.